Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais esse nosso encontro, Reflexões à Luz do Espiritismo, aqui pelo MAP, Movimentos de Amor ao Próximo. Você que está aí pelas redes sociais, Face, Instagram, YouTube, deixe aqui a sua contribuição, a sua participação. Nós agradecemos muito a sua presença, a sua vibração, está acompanhando, não esse encontro, mas todas as atividades do MAP, que são dezenas de atividades. Você pode entrar lá na nossa página, como está marcado aqui, e verificar os conteúdos, diversos conteúdos. São dezenas de conteúdos semanais, são centenas já feitos nesse período. Então, nós agradecemos muito e hoje nós estamos dando continuidade àquele nosso último encontro sobre constelação sistêmica, constelação familiar, onde nós contamos com a nossa querida Fabíola Grossala. É assim que fala, Fabíola? Grossala. Olá, Fabíola. Como é que você? Muito bom, Bira, estar aqui de novo, dando continuidade à nossa conversa, né? E vamos falar mais um pouquinho sobre essas ordens da ajuda. Ok, então vamos lá. Você que não viu o anterior, você pode procurar lá no site do MAP, você vai encontrar o encontro anterior, para você entender o que a gente já discutiu. Hoje nós estamos dando continuidade às leis da ajuda, que está no contexto da constelação sistêmica ou constelação familiar, conforme talvez até mais conhecido, né? Então vamos lá, Fabíola. Então nós estamos aqui hoje na segunda ordem da ajuda. Já falamos da primeira, né? Isso. E nós falamos no encontro anterior, né, Bira, que o tanto que é importante nós observarmos essas ordens da ajuda. Para nós, que aqui a maioria das pessoas que nos assistem são voluntários, né? Ou são terapeutas. Mas essas ordens, elas se aplicam também em todos os lugares da nossa vida. Mas nesses lugares que a gente é ajudante ou profissional ou voluntariado, essas ordens eu diria que são essenciais. A observância dela. Isso faz com que evitemos muitos problemas para nós e para aquele que vem buscar a ajuda através de nós, né? E Bert Helling, né, porque o que a gente está falando aqui é na visão da constelação sistêmica trazida por Bert Helling. Ele nos trouxe 5 principais ordens da ajuda. No encontro anterior, que vocês já assistiram ou vão assistir, nós falamos da primeira. E agora nós daremos segmentos aqui a partir da segunda ordem. Essa segunda ordem, ela nos diz assim: nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas o permitirem. Vejam só, o tanto que essa frase nos faz refletir. Né? A gente tem a humildade de nos submetermos àquelas circunstâncias que se apresentam, como elas são, e não às vezes como nós gostaríamos que fosse. E o nosso apoio é na medida do que é permitido. E não a gente querer se exceder, querer fazer mais do que o que é permitido ali naquela situação. Ontem eu, revendo uma aula, né, para estar conversando com vocês, eu achei muito interessante quando o professor ele fala de uma situação do luto, né? Que é uma situação tão delicada que chega muito, né, Bira? Eu acredito que para vocês chega muitas situações de pedido de ajuda em situações vivenciais de luto, né? Verdade, é um momento delicado para a vida de qualquer um. Isso. E Bert, ele traz, né, que o luto, ele é um processo e ele deve ter fim. Né? Aí, nessa aula que eu estava revendo, perguntam assim para o professor, em qual momento que a pessoa que está ali sofrendo aquele luto, às vezes de repente já tem 10 anos que ela está vivenciando um processo de luto e ela continua naquele sofrimento intenso como se fosse uma primeira fase do luto. Aí a pergunta que fazem para o professor é assim: quando observar que essa vivência do luto passou a ser uma vitimização? Né? Aí a resposta dele eu acho fantástica. Assim. Isso não cabe a nós como ajudador fazer esse julgamento. Se já está na hora da pessoa terminar aquele luto, se ela quer continuar.
o que nos cabe nessa posição que a gente se dispõe a ajudar? Porque uma pessoa que está 10 anos vivenciando o luto, ela não quer mais viver, né? Ela já deixou a vida dela de lado e ela está apegada só àquele sofrimento. Inclusive, ele traz uma coisa que nos faz refletir bastante. Quando você se entrega profundamente a um processo de sofrimento do luto, você está deixando de honrar aquela pessoa que partiu. Você está querendo ser maior que o destino dela. Né? Então, isso cabe muita reflexão para nós, porque mesmo a gente tendo essa visão reencarnacionista e tudo mais, a perda de ente querido nos faz sofrer, né? Que a gente quer estar junto, a gente não quer dar um até breve para aquelas pessoas em muitos momentos. Então, quando você se entrega e não consegue sair desse processo do luto, às vezes você quer morrer também. E você deixa de honrar aquela pessoa, de respeitar o destino dela. Você quer ser maior que o destino daquela pessoa querida. Muito interessante. Aí, Bira, como ele fala que você pode ajudar numa situação desse tipo? Você amorosamente, porque toda a ajuda que nós podemos oferecer, pessoal, ela tem que partir do nosso coração. Ela tem que ser uma ajuda respeitosa e carregada de amor. Por isso ajudar é tão difícil. O que você pode fazer num exemplo desse? Chegar para a pessoa e falar para ela: nossa, o seu sofrimento é muito grande. Há quantos anos já você sofre? Mas está tudo certo. Talvez você nem deseje mais ficar na vida. E está tudo bem. E aí ele fala que se você realmente conseguir, numa fala parecida com essa, colocar todo o seu amor e respeito por aquela pessoa, pode ter um impacto da pessoa falar assim: opa, já deu. Ou não. E aí, nesse momento, que ela resolve também continuar naquele processo, porque é o que ela dá conta, ela quer continuar naquele sofrimento. Ela não dá conta de viver mais nada, só aquilo. Você respeitar também, né? E não interferir só na medida. Porque a ajuda, uma das coisas que nós aprendemos nessas leis da ajuda, você só pode oferecer ajuda quando ela é solicitada. Porque isso é muito importante. É muito importante essa questão para nós que trabalhamos na parte do voluntariado, né, ter a noção que a questão é do outro, né? E quando você faz essa menção a Bert Helling, né? E até em algum momento a gente conversou sobre o afeto, né? O amor, quer dizer, você está diante ali e é muito mais do que as palavras, né? O envolvimento que você traz. A doutrina nos mostra isso, né? E aí você pode até lembrar um pouco da questão do campo, né? Quando fala em constelação, né? Que está agindo, né? E que não está no nosso poder de querer mudar aquela situação. Então, assim, eu acho que isso é muito importante para nós que trabalhamos, né, nesse aprendizado do voluntariado, né? O respeito, você está ali entendendo o processo do outro, né? Isso. O respeito, ele é fundamental, né? E respeitar a vida do outro como ela é. O destino de cada um. Sim. Né? Nós caímos muito nessas armadilhas, né, de querer ajudar, mas da forma como a gente acha que a ajuda deve ser. Isso, ajuda do meu jeito. Tem que fazer. Exatamente. E aí nós estamos falando, né, Fábio, eu acho que da nossa ansiedade, né? A gente lembra também a passagem do Evangelho, né, da mansuetude, da amabilidade, né? De ver a trave no outro, mas ver o argueiro no outro, não ver a trave em nós. Então, a gente vai vendo esse ponto que você trouxe no primeiro encontro, né? Que o Bert Helling, né, fez essa síntese aí, né, desse ponto de ligações, como você falou, da teia, né? Onde a gente consegue entender e ver a fala de cada segmento nesse processo, né? E você que está chegando aqui agora, nós estamos vendo aqui que você está chegando pelo Face, pelo YouTube, deixando aqui as suas contribuições, nós agradecemos muito a sua participação. Continue aí vibrando, deixando as suas colocações, né, reflexões, perguntas também, e que, dentro possível, a Fabíola vai estar também respondendo, né, entrando aí nos canais, está respondendo oportunamente.
Então, continuamos agora ainda com a lei da ajuda, né? Nesse nosso segundo encontro. Passamos à frente, ou você quer explorar mais alguma coisa a respeito dessa segunda lei? Só colocar aqui mais, quando a gente infringe essa segunda ordem, né, de não respeitar a circunstância, o que pode acontecer? Negar ou encobrir circunstâncias, querer ajudar enfraquecendo tanto a si como aquele que vem buscar ajuda. E isso é muito ruim, né? A gente enfraquecer o outro. Minha avó dizia uma coisa e eu acho essa frase muito simbólica: de boas intenções o inferno está cheio. Né? Então, para a gente ajudar, não basta ter boa intenção. A gente tem que aprender a oferecer uma qualidade, né? Isso é muito importante. E como a gente pode chegar nessa ajuda de qualidade? Através do nosso autoconhecimento, através do nosso burilamento, né? O Bira trouxe burilamento, né? Principalmente falando que isso aí já acho que tem muito a ver, né, Fabíola, com o acolhimento fraterno, né? Sim. Oficinas que a gente trabalha também, assim, às vezes a pessoa está desejosa, mas com qualquer atividade, essa atividade é extremamente necessária, urgente, né? E requer requisitos de ter uma preparação para que a pessoa possa saber ouvir, saber calar. A escuta sem julgamento, né, Bira? Isso, exatamente. Mas isso é um aprendizado, né? Um aprendizado. A gente tem que ter a vontade e o amor, né, gente? Porque o amor, ele move tudo. E a ajuda. Vamos lá, que a gente já está, o tempo passa rápido, né? Vamos para a terceira ordem, então. Terceira ordem. A terceira ordem, ela é muito importante. Todas são, né? E todas se entrelaçam. Vocês vão perceber que às vezes a gente repete coisas que falamos na primeira, na segunda, mas é porque está tudo muito entrelaçado. A terceira ordem, essa ideia sistêmica, né, Fabio? Exatamente, né? Porque tudo é dentro do sistema. Então não tem nada estanque. A terceira ordem, ela é interessantíssima, né? Você colocar-se diante do outro como adulto e evitar a transferência com os pais. Porque nós estamos falando aqui de ajuda de adultos, né? Quando a gente está ajudando uma criança, aí é diferente. Mas, como terapeutas, como trabalhadores voluntários, nós estamos ali no papel de adulto. Então, nós temos que olhar para isso. Eu sou um adulto e eu estou recebendo outro adulto. E evitar essa transferência de se colocar no lugar dos pais daquela pessoa que vem buscar ajuda e enfraquecer ela e deixar ela no papel de uma criança. Porque nós todos temos a nossa criança ferida que quer colo mesmo, né? E às vezes, na história de vida daquela pessoa, ela não recebeu aquele colo dos pais, não foi possível dentro da história de vida deles. E aí, quando ela busca ajuda numa casa espírita ou num consultório, ela quer um colo. Então, a gente tem muito cuidado para não cair nessa armadilha. Nos lembrarmos sempre que nós estamos ali como adultos e estamos recebendo um adulto para tomar a ajuda que está sendo oferecida. E isso, a gente pensa assim, mas eu sei disso. Mas é fácil cair nessa armadilha, né, Bira? Quando é uma situação comovente que nos chega, a pessoa está tão fragilizada, a gente quer mesmo. E é necessário, né? A gente sabe que nós atendemos pessoas muito vulnerabilizadas. Às vezes você precisa mesmo dar um colinho, mas separar esses papéis. E que seja breve. Não deixar cair nessa transferência e querer ser o pai daquela pessoa, e mais grave ainda, querer se colocar no lugar de um pai ou uma mãe melhor do que o pai ou a mãe daquela pessoa que vem buscar ajuda. Isso é gravíssimo. Isso aí a gente tem que observar muito, que nós vamos falar na próxima ordem, né? O respeito ao sistema. Então, quando a gente cai nessa situação de deixar de ser adulto ou de deixar de ver aquela pessoa que busca ajuda como adulto, a gente faz essa transferência e quer ser um pai ou uma mãe melhor do que os que realmente são daquela pessoa. Isso é muito sensível e há que ser muito observado. E as desordens dessa ajuda pode ser permitir reivindicações infantis,
Porque às vezes a pessoa está ali só na birra infantil mesmo da criança ferida. Mas ela tem que se autorresponsabilizar e ela tem que observar o que ela realmente precisa. A gente não tratar o cliente como uma criança e poupar de algo que o cliente mesmo precisa carregar, as responsabilidades e as consequências. Né? E aqui, Fabíola, eu acho que esse cabe aqui, quando ele fala aqui no texto abaixo, né, evitando assim a chamada transferência enquanto transferências, né, em situações afetivas mesmo, até de adulto para adulto, né, onde uma pessoa vulnerável chega para ajudar e aquele que está na condição de ajudante confunde-se, né, ali os papéis, né, envolvendo em relações afetivas. Então, que ter muito cuidado em relação a isso, tanto do ajudante, né, estar atento para não cair nesse processo, né, porque a pessoa está vulnerável, né, e ali, de repente, a pessoa já encontrei, estou encantado, tem uma identificação ali, uma transferência, alguma coisa, e às vezes não fica só no campo das ideias, a coisa pode ir para situações de fato, né? Aí coloca em risco todo um trabalho, né, quando a pessoa se confunde nesses papéis, né? Exatamente. Deixa de, às vezes, oferecer uma ajuda verdadeira, que vai ter um real impacto na vida daquela pessoa que vem buscar ajuda e na nossa, no papel de ajudante. Por isso a importância da gente estar sempre num processo de autoconhecimento, de aprendizado, de humildade, né? De sabermos que não é porque a gente está ali naquele papel de ajudante que a gente não precisa cuidar também das nossas feridas. É verdade. A gente precisa estar sempre atento, sempre nos observando, porque, como o Bira disse, né, as pessoas que buscam ajuda, geralmente elas são vulneráveis, porque é do humano. Quando a gente está muito bem, a gente busca uma baladinha, busca estar ali num almoço de família, é normal isso. Quando a gente está vulnerável, a gente está numa crise, nesses momentos que a gente vai buscar ajuda. E acontece, às vezes, da pessoa que busca estar muito vulnerável e nós também, no papel de ajudante, estarmos passando por uma crise e estarmos muito vulneráveis. Verdade, né? Isso é absolutamente normal e corriqueiro. Então, essa a importância fundamental da gente também se colocar num lugar que nós também precisamos de ajuda o tempo todo. Então, tirar essa arrogância, essa prepotência, né? Eu sei ajudar, eu me formei para isso, eu tenho capacidade. Não, tenho, me preparei, mas também eu preciso me colocar num lugar de humildade, que eu também tenho que me trabalhar o tempo todo. Isso é muito importante. Muito bem. Pode falar, Bira, quer complementar? Sim, vamos então caminhar para a próxima lei da ajuda. Quem está chegando aqui agora, estamos aqui com a nossa querida Fabíola, consteladora, conversando um pouquinho sobre constelação familiar, em destaque as leis da ajuda. O que significa isso? Acompanhe, você que chegou agora pode rever esse conteúdo, ver o encontro anterior. É muito significativo para todos nós que estamos nesse aprendizado de voluntariado, não somente nisso, mas no contexto corporativo, familiar, né? Ajuda em todo o contexto que Bert Helling nos traz aqui em relação à constelação e às leis da ajuda, mais especificamente que estamos falando aqui com a nossa querida Fabíola de Goiânia. Temos essa alegria, está falando lá de Goiânia, né? Estamos conseguindo aqui fazer esse trabalho e queremos fazer uma saudação, nos permita, né, Fabíola, nossa querida mestre, a nossa irmã doutora Dagmar, né? Isso. Que é a doutora desse trabalho, dos cursos que acontecem também. E a gente pode deixar aqui mais uma vez seus contatos, as pessoas que tiverem interesse em se aprofundar nessa questão da constelação, a gente pode colocar, o Celso vai colocar aí para a gente, né, os contatos que a Fabíola tem. Então, sigamos, Fabíola, para a próxima lei, né? Isso mesmo. Então, a quarta ordem da ajuda, ela nos coloca num lugar bem de frente mesmo para o conhecimento, para a aplicabilidade das constelações. Pode passar para o próximo, Celso, só um instantinho. Isso, agora a quarta lei, isso aí. Isso. A empatia do ajudante deve ser menos pessoal e, sobretudo, sistêmica, né? Porque toda a base do conhecimento trazido por Bert, ele nos ensina isso. Ninguém é um ser sozinho, individual.
Isso a doutrina nos traz também, né, de uma forma belíssima, né? O próprio Cristo nos trouxe isso. Não tem um constelador melhor que Jesus Cristo, né? Sim, muito bom. Muito bom. É o psicólogo dos psicólogos, né? Exatamente, o terapeuta dos terapeutas. Muito bem então, lembrado. Essa quarta ordem, nós sempre devemos olhar para aquele que busca ajuda, ele inserido em um sistema. E tomarmos cuidado para não tomarmos partido exclusivamente dele, né? Às vezes a pessoa chega até nós e começa a falar, porque a minha mãe é uma peste, ela só faz coisas más comigo, eu sofro porque eu não tive uma mãe presente e tal. Qual é o primeiro cuidado que o ajudante deve ter? Não se aliar ao cliente. Entender que ele está inserido no sistema e dar um lugar no coração para aquela figura que está sendo ali criticada, culpabilizada de todo o sofrimento daquela pessoa que está buscando ajuda. Então, a gente não cair nessa armadilha de olhar para aquela pessoa que busca ajuda como se ela fosse única, sozinha, fora do sistema. Isso não é possível. Todos nós estamos inseridas em um sistema. E a gente sabe que não tem vítima e algoz totalmente. A doutrina nos ensina isso. Os conhecimentos sistêmicos nos ensinam isso. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade, né? E a gente precisa, como ajudante, auxiliar aquela pessoa que nos busca a se autorresponsabilizar, a perceber como ela está inserida no sistema. Porque o sistema, ele só caminha para o equilíbrio se a gente faz a nossa parte de mudança, que é o que nos é possível, né? A mudança, ela começa a partir de nós, não é? A gente às vezes acha que isso é uma frase boba, que é senso comum, mas é a única possibilidade de mudança, é aquela que inicia por nós. Então essa quarta ordem nos traz isso, sempre perceber a pessoa que busca ajuda inserida no sistema, e não cair na armadilha de ver como um ser separado do sistema. Não tomar partido, dar um lugar no coração para aquelas outras pessoas, mesmo que sejam pessoas, às vezes um assassino, um estuprador. Então, gente, nós não estamos falando de coisa fácil aqui. Por isso há que se ter preparo, há que se ter estrutura para levar ajuda. Aí você pode perguntar, mas como é que eu vou dar lugar para um assassino? Para uma pessoa que foi estuprada, como é que eu vou dar lugar para o estuprador? É necessário. É claro que não é aquele lugar igual. Ele merece tanto cuidado como a vítima que está aqui à minha frente. Claro que não é isso. Mas é dar um lugar no coração. Saber que tem toda uma história por trás. Aquele assassino, aquele estuprador, ele também está inserido naquele sistema. Então, é não olhar as coisas só superficialmente. E não julgar. E aí vai entrar na próxima lei, né? Do não julgamento, né? Lembrando, né, aquela máxima do Cristo, né? Não julgueis para não ser julgados, né? Porque a gente não conhece a história, como você bem está destacando, né? Que história é aquela que vem ali? E aí, né, Fabíola, vai também nessa diversidade de casos que surgem, né, no voluntariado, né? Da pessoa perceber e identificar aquilo que é mais concernente à condição dela. Que às vezes eu não me sinto capaz de, por exemplo, estar atendendo presidiários, né? Sim. Pessoas que envolveram em crime. Então, respeitar essa nossa condição também. Olha, essa não é minha praia, não vai ser nada menor, né? Exatamente. Como tem uma fala recorrente nos nossos encontros, no nosso estudo, e tudo está certo. Olha, eu não vou estar lá diretamente falando com ele, mas eu vou estar preparando aqui, como acontece, né, no nosso mar, as quentinhas. Então tem aqueles que preparam as quentinhas, tem aqueles que vão levar as quentinhas diretamente. Às vezes aquele que vai à rua está mais preparado, ou vai perceber, não, essa não é muito minha praia não, deixa então fazer uma outra coisa, mas tudo vai ser relevante, né? E aí a gente entra então
no sistema, né? A gente entra agora na lei da questão do julgamento, né? Na próxima, Celso, pode passar a próxima. Aí vocês percebem, tudo está interligado, o amor sem julgamento. Nós falamos isso aqui o tempo todo, né? Porque julgar, eu acho que é difícil a gente não julgar, né? Isso já é inerente, a nossa mente. Nossa condição, né? Todos vocês que estão observando aqui. Fora, né? Essa conversa, eu já estou julgando, já estou observando, o Bira tá, o pão de açúcar ali, né, atrás, eu aqui. Então, assim, o julgamento, ele já vem do racional, é instantâneo. Mas a gente não ficar nesse lugar. A gente sair dele rapidamente, né? E bem colocado pelo Bira, né? Essa vaidade nossa de, às vezes, achar que eu que estou ali preparando a quentinha para ser levada pro encarcerado, eu sou menos importante daquele que vai conversar com ele, que vai ter uma escuta afetiva. Não, tudo é necessário. E aí a gente volta lá para a primeira ordem, né? Dá o que se tem. Talvez naquele momento eu estou preparado para fazer uma boa comida, fluidificando aquela comida. Tudo é um amor. E é tão essencial, né, Fabíola? Essencial. Tudo é essencial, né? Tudo é essencial. Né? Tentando, no momento que eu estou fazendo aquela comida ali, não julgar aquele que está lá encarcerado. Eu estou fazendo uma comida porque ele é um pobre coitado que está lá encarcerado, cometeu um crime. Nós sabemos quantos crimes nós já não cometemos. Talvez quantas vezes nós já não estivemos encarcerados. E muitas vezes a gente está encarcerado dentro de nós mesmos, nos nossos preconceitos, nos nossos julgamentos. Então, essas ordens da ajuda, que é uma parte do conhecimento sistêmico trazido por Bert, ela vem para essa autoobservação. E para a gente poder oferecer uma ajuda de qualidade. E essa quinta ordem, que é o amor sem julgamento, o amor humilde, ela é fundamental. Como é que eu vou ajudar uma pessoa se eu estou julgando aquela pessoa e querendo ditar como ela deve seguir na vida? Será que isso é uma ajuda? E também, Bira, uma coisa importante, né? Já que a gente está falando para esse público do voluntariado, você também avaliar por que eu estou aqui nessa posição? Será que é só por minha vaidade de poder dizer no meu trabalho, eu sou voluntário lá no MAP? Então, assim, ser honesto consigo mesmo. Porque ajudar, nós podemos ajudar em qualquer lugar. Né? No trabalho, você chegar, dar um sorriso, desde o porteiro até o presidente da empresa, ter uma escuta, né? Uma escuta de qualidade, ou o silêncio, às vezes, é tão importante. A pessoa está falando, porque nós temos uma tendência, né, Bira? Você, como psicólogo, sabe muito disso. A pessoa vem contar uma coisa para você. Nossa, hoje eu estou sofrendo, meu filho está com depressão. Aí, ao invés da gente ouvir, você fala assim, nossa, mas o meu tem uma depressão gravíssima há anos. Não é? A gente quer colocar o nosso problema, é uma competição de dor. Não tem escuta, né? Não tem escuta, não tem silêncio. Às vezes o que a pessoa precisa é só um aperto de mão. Sim, sim. E é só exatamente a escuta. Nos atendimentos fraternos, né? Casa Espírita, falando aqui da Casa Espírita, falando aqui também do MAP, né? Nos treinamentos que é feito, assim, tem aquele momento, assim, tem uma fala do Rubem Alves, né? Que é muito interessante, né? Todo mundo quer fazer oratória, ninguém quer fazer escutatória. Então, exatamente. Assim, o trabalho da escuta é necessário. E aí, Fabíola, como nós estamos falando, né? Da espiritualidade, da Casa Espírita, importante, né, o voluntário, né, com a ligação com o alto, né, com a ligação com o alto. Isso é fundamental. A espiritualidade que conduz o trabalho, que está ali, a gente está ligado e vai nos dar aquele time, né, da gente, a hora da gente falar, da hora da gente silenciar. Porque, exatamente. E as situações que, de repente, se a gente não tem resposta. Não temos que ter resposta. Né? Tipo assim, tem coisas tão graves que nos chegam, né, Bira? Que a gente fica assim, como uma pessoa pode sofrer desse tanto? E você olha para aquilo, você fica assim, não tem jeito de eu ajudar. A vida dessa pessoa é tão sofrida, porque nós sabemos que tem pessoas que já chega a esse mundo com situações extremas de sofrimento. Nossa, e isso perpassa por toda a caminhada dela. Aí Bert nos traz, você tem que respeitar o destino daquela pessoa. Você tem que honrar aquela vida. A nossa Casa Espírita, Bira, ela tem uma frase que é o nosso lema, né? Toda dor importa.
Olha, que bacana. Qual o nome da casa espírita? Nós É a estamos Comunidade Espírita Ramatiz. Ah, Matiz, nós temos aqui em Itaguaí, que é um Aí no polo Rio mágico, também tem, né? que é a Fraternidade Ramatiz, e que nos ajuda, né? São nossos parceiros, né? Junto com o Samaritano, junto com o MAP, né? Lá em Itaguaí, voltado para estudos e acolhimento em dependência química. Então, que interessante, né? São Ramatiz também. Fabio, nós estamos chegando ao finalzinho. O que mais você poderia falar aqui desse amor sem julgamento, né? Isso é fundamental. Nosso encontro, né? Observar isso, né? Refletir por que eu estou aqui ajudando, por que eu estou me colocando nessa posição. E lembrar que todas essas ordens que foram faladas aqui hoje de modo muito breve, né? Que é claro que isso é muito mais complexo, mas elas se aplicam a todas as relações. E a gente ouve demais isso, né? Na doutrina. A primeira caridade, a primeira é na família. Então, a gente pensar, quantas vezes nós não estamos aqui como ajudantes na casa espírita, fugindo do que a gente tem que ajudar de verdade lá na nossa família. É verdade. Então, não esquecer isso, né? Eu quero ler aqui um pequeno trecho para encerrar, que eu achei muito bonito. Vou até colocar um óculos aqui para me ajudar. Iluminar o caminho. Ver-se como lanterna é reconhecer que o outro está no controle da sua vida e que a ajuda vai ser recebida até onde o outro permitir. Um bom ajudante somente ilumina. As ordens da ajuda dizem que somente quem recebe a ajuda é capaz de fazer algo com o que vê. Há um limite claro de até onde um ajudador pode ir. Também um bom ajudante não se enche de expectativa do resultado da sua ajuda. Ele deixa o caminho livre para que os outros se movimentem do jeito que melhor cabe a cada um. Ao deixar o outro livre, o ajudador também está livre e se movimenta levemente na direção do seu próprio destino. Dessa forma, permanece capaz e disponível de clarear o campo de visão de outras pessoas, sendo uma ajuda que respeita o outro e seu destino. Nossa, muito lindo. Eu vou pedir, Celso, Fabio, você pode mandar o texto? Vou pedir para o Celso, então, se ele consegue botar a partir desse tempo, 28 minutos, e aí, à medida que você fala, a gente bota o texto aqui, que é, nossa, bastante significativo. Muito, fecha bem. Oi? Fecha bem o que nós falamos, né? Com certeza, muito, muito bacana. Então, assim, aí para a gente deixar, né, para os nossos internautas que estão acompanhando aqui, esse trecho, esse texto aí, bastante significativo. Então, Fabíola, nós estamos chegando aqui ao final, estamos agradecendo aqui aos nossos internautas que possam compartilhar, divulgar esse material de muita reflexão para o nosso crescimento. Queremos agradecer muito em nome do MAP, né? A gente vem lutando já há algum tempo, né, para fazer esse trabalho, e graças a Deus conseguimos, e fica o registro, né? É um material que fica, né, para sempre, de estudo, de reflexão, né, de ponderações sobre o trabalho, né, que se faz. E aí você deixou o seu contato, as pessoas que desejarem se aprofundar podem entrar, né, através desses canais, né? Aqui é o Instagram, não é isso? Isso. Isso. E aí você vai estar interagindo dentro do possível com quem procurar fazer esse contato, né? Então deixamos aqui para você dar até próximo, até breve. Bira, quero agradecer muito, muito essa oportunidade, né, de estar falando disso que é tão caro aos nossos corações e nessa comunidade, né, no MAP, que eu conheço pouco, vou até procurar conhecer mais, muito interessante, levar esse trabalho de amor, né, com respeito, com ordem, né, porque não basta o amor, há que se ter a ordem. Bert fala muito isso, né? Ah, que legal, que frase bonita. O amor é fundamental, mas o amor fora de ordem não funciona. Então, que possamos colocar o nosso amor. Muito bom. Agradecemos, então, mais uma vez a você, Fabíola. Mando um abraço aos nossos amigos de Goiânia, né, desse lugar tão lindo do nosso país.
E agradecendo também aqui aos internautas que acompanham o MAP, toda a direção do MAP, e mais esse encontro de aprendizado. Então, muita paz, muita luz, paz e bem, paz.